Já se perguntou como aquela pequena comunidade de seguidores de Jesus lá em Jerusalém se transformou em um movimento que mudaria o mundo para sempre? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, de volta aos primórdios da fé cristã. Pois bem, vamos mergulhar juntos na época apostólica, um período fascinante que vai de 30 a 100 depois de Cristo. Imaginem a cena. Os apóstolos, ainda processando os eventos da vida, morte e ressurreição de Jesus, recebem um impulso divino no dia de Pentecostes. A Bíblia nos conta que o Espírito Santo desceu sobre eles, e de repente, aqueles homens e mulheres que antes estavam com medo e escondidos, começaram a pregar com uma coragem impressionante. Milhares de pessoas se juntaram a eles, formando a primeira comunidade cristã. Eles viviam de uma forma radicalmente nova. Compartilhavam tudo o que tinham, cuidavam dos necessitados e se reuniam constantemente para orar e aprender. Era uma verdadeira família, unida por uma fé vibrante e uma esperança poderosa. Era o nascimento da igreja. Mas nem tudo foram flores. O crescimento rápido do cristianismo começou a incomodar as autoridades religiosas e políticas da época. A mensagem de que Jesus era o único Senhor colocava os cristãos em rota de colisão direta com o Império Romano e com as tradições estabelecidas. E assim começaram as perseguições. Homens como Estevão, um dos primeiros diáconos, pagaram o preço máximo por sua fé. Ele foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão. Sua coragem, no entanto, em vez de intimidar, inspirou ainda mais gente. Pouco tempo depois, o apóstolo Tiago, irmão de João, também foi executado por ordem do rei Herodes. A perseguição, paradoxalmente, acabou por espalhar o evangelho, pois os cristãos fugiam de Jerusalém e levavam a mensagem para novas cidades e regiões. Com a expansão, um novo e enorme desafio surgiu. Pessoas de outras culturas, os chamados gentios, começaram a se converter. E aí veio a grande questão. Para ser cristão, era preciso primeiro se tornar judeu? Era necessário seguir toda a lei de Moisés, como a circuncisão e as regras alimentares. Essa crise, que ameaçava dividir a jovem igreja, levou à convocação do famoso Concílio de Jerusalém, por volta do ano 49. Após intenso debate, liderado por apóstolos como Pedro, Paulo e Tiago, o irmão de Jesus, a decisão foi revolucionária. Eles concluíram que a salvação vinha pela fé em Jesus e não pela obediência à lei. Os gentios não precisariam se circuncidar. Essa decisão foi um divisor de águas, abrindo oficialmente as portas do cristianismo para todas as nações e definindo a fé como um movimento universal. Para lidar com o crescimento e os desafios, a igreja precisou se organizar. Não era uma estrutura rígida como a que conhecemos hoje, mas uma organização funcional e espiritual. Os apóstolos, como testemunhas diretas de Jesus, tinham a autoridade máxima, viajando, pregando e estabelecendo novas comunidades. Em cada comunidade local eram nomeados os presbíteros, ou anciãos, que eram responsáveis pelo ensino, pela liderança espiritual e pelo cuidado do rebanho. E para cuidar das necessidades práticas, como a distribuição de alimentos para as viúvas e os pobres, foram escolhidos os diáconos. Essa estrutura simples, mas eficaz, permitiu que a igreja crescesse de forma orgânica e saudável, com lideranças locais, cuidando de suas próprias comunidades, sob a supervisão apostólica. Essa era vibrante, cheia de milagres, perseguições e debates intensos. Chegou ao fim com a morte do último apóstolo, João. Exilado na ilha de Patmos, ele escreveu o livro do Apocalipse e, segundo a tradição, viveu até uma idade avançada, morrendo em Éfeso por volta do ano 100. Com sua morte, fechou-se o ciclo das testemunhas oculares de Jesus. A igreja, agora, já não tinha mais a presença física dos apóstolos.
A fé seria passada adiante através dos seus escritos, que viriam a formar o Novo Testamento e pela liderança daqueles que eles treinaram. A era apostólica terminava, mas a semente que eles plantaram já havia se tornado uma árvore robusta, pronta para enfrentar os séculos seguintes. E assim, a primeira geração de cristãos nos deixou um legado incrível de coragem, fé e organização. Eles enfrentaram perseguições, resolveram crises internas e estabeleceram as bases para tudo o que viria depois. A história deles não é apenas um relato do passado, é uma fonte de inspiração para nós hoje, mostrando como uma comunidade unida pela fé pode superar qualquer obstáculo. Espero que tenham gostado desta viagem pela época apostólica. É uma história rica e cheia de lições valiosas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos episódios da nossa jornada pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.